Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando neste exato momento através do nosso canal. Seja muito bem-vindo, que Deus vos abençoe de uma maneira especial. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido para se inscrever, anotar aí apertar esse sininho aí, né? Deixar o gostei, fazer os seus comentários, porque você é muito bem-vindo e isso nos dá animosidade para toda semana. Estamos aqui tecendo alguns comentários numa pré-aula para as lições que costumeiramente no domingo pela manhã compartilhamos com os nossos alunos. Deus te abençoe de uma maneira especial, você que é aluno, professor, coordenador da escola dominical de todo o Brasil. No próximo domingo, segundo domingo do mês de junho, nós estaremos comemorando o Dia do Pastor. Quero deixar um grande abraço a todos os meus amigos pastores do Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Tenho amigos aí espalhados por estes rincões do nosso país continental. Quero deixar um abraço específico aqui para o meu amigo pastor Jonas Pinho, lá da Espanha, que Deus te abençoe. Meu irmão Fagner, que é pastor lá em Porto Velho. Meu amigo Jesus, evangelista Jesus, lá de Cerejeiras. Deus te abençoe de uma maneira especial. Aqui do lado, no estado de Santa Catarina, pastora Alessandra Guiar. Deus te abençoe de uma maneira muito especial. E demais pastores, meu pastor Ricardo Xavier, tenho lembranças maravilhosas, pastor que muito nos ajudou na nossa caminhada ministerial. Eu louvo a Deus por ele, pela sua família. Pastor Hilton, lá de Jaci, Paraná, Deus abençoe. Pastor Ricardo Xavier, fazendo aqui uma menção rápida, ele é pastor ali de Nova Mutum, toda aquela região está sendo ali alcançada pelo trabalho que ele vem fazendo junto com a sua esposa, irmã Val. Deus abençoe toda essa família especial. E o pastor Hilton, que está ali em Jaci, Paraná, Deus abençoe vocês. Nossa, tem muitos amigos pastores aqui, se fosse falar de todos, ficaria aqui quase uma hora, né? Deus abençoe vocês e no nosso canal, toda semana, para a gente começar o nosso comentário da EBD, nós sempre trazemos uma palavra de oração. Vem comigo. Pai, muito obrigado por esse momento especial e que nós vamos agora compartilhar um pouco daquilo que o Senhor já nos deu e de bom grado, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, crescemos na graça e no conhecimento. Muito obrigado, Jesus, por tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que maravilha começar o trabalho ou qualquer trabalho que nós vamos fazer para o Senhor. É de suma importância começarmos orando. Lição de número 11, atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Um tripé que muitas das vezes é bem difícil de nós praticarmos, mas que é essencial para a vida cristã. O nosso textual está em Efésios 4, versículo 1, que nos diz: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O comentário da carta aos Efésios está chegando no final. Temos mais 2 lições aí para frente, encerraremos o trimestre. E este trimestre tem sido um trimestre muito abençoador, pela forma de nós estarmos destrinchando uma epístola relativamente pequena em seu conteúdo, apenas 6 capítulos, mas com uma profundidade doutrinária muito forte. No primeiro comentário e na primeira lição, no primeiro vídeo que fizemos aqui, nós falamos um pouco da divisão da carta, da epístola, que os teólogos neotestamentários eles fazem, a título de nortear e nos dar parâmetros e até mesmo de nós explorarmos as epístolas paulinas. E elas sempre com uma divisão introdutória, de destinatário, né, de uma saudação,
do seu desenvolvimento doutrinário e de uma parte mais prática. E essa parte prática, na carta aos Efésios, ela ocupa os capítulos de 4 a 6. Todavia, não só de uma verdade prática, não só de uma praxis, esses 3 últimos capítulos, ele é baseado, até porque intrinsecamente está ligado a essa praxis uma doutrina chamada doutrina da unidade da fé. E eu acho muito interessante a gente explorar isso, porque senão a gente fica num campo muito superficial. E eu acho interessante também você trabalhar isso com teus alunos, porque geralmente nós fazemos essa divisão e ela não está errada. Só que tem muito dessa questão também doutrinária que aparece aí no capítulo de número 4, temos o mistério da noiva de Cristo no capítulo 5, tem a batalha, né, espiritual contra os anjos do mal, com as hostes espirituais da maldade, como a gente trabalha no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Então é importante a gente pontuar isso aqui para o começo da nossa aula. Eu acho muito interessante também a palavra rogos, que do capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo está trazendo no original grego, parakaleo, que quer dizer chamar para o lado de alguém, convidar. Então ele convida, né? Rogo-vos, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. E só nesse versículo a gente já tem belezas aqui insondáveis, de vocação, de chamada, de muitas outras temáticas que a gente pode discorrer em vários momentos, em momentos oportunos, tanto na escola dominical, quanto numa palestra, quanto numa pregação. Nós temos aqui riquezas profundas que a gente pode estar explorando. No entanto, no trabalhar aqui deste comentário, nós temos a nossa verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Há uma virtude chamada humildade que a gente não pode requerer para nós no sentido de dizermos que a temos. A humildade é uma virtude, é um pilar que as pessoas vão identificar em nós, no nosso modo de ser, no nosso dia a dia, na nossa convivência com o próximo, na nossa convivência conjugal, familiar, ministerial. Essa acredito que é um atributo, o único atributo que a gente não pode dizer que temos, porque ela é reconhecida facilmente pelas pessoas que estão próximas a nós. Então elas precisam identificar se verdadeiramente temos. Diferente às vezes de uma pessoa que é mansa, que se alguém de repente perguntar para ela qual um ponto positivo dela, ela pode dizer, eu sou talvez uma pessoa mansa, né? Uma pessoa que traz uma tranquilidade em si, uma mansidão em si para resolver determinados conflitos. Às vezes até num processo seletivo de emprego, tem lá testes seletivos que se pergunta traços e características do determinado candidato, e às vezes ele pode colocar lá como uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila. Eu já vi alguns processos, alguns testes seletivos que tem esse tipo de pergunta, acredite se você quiser. E longanimidade, uma paciência estendida, que é um atributo interessante, comunicável de Deus para nós, por conta de uma paciência que Ele tem através da sua graça para nos dar vitória, e nos deu vitória na morte de Cristo, na morte vicária de Cristo, nos dando uma segunda chance. Haja vista que o nosso pai, né, Adão, pecou, e nós carregamos essa natureza pecaminosa em nós, e infelizmente nos afastamos de Deus, mas aprove o Senhor, na sua morte vicária, nos reconciliar com Ele. Nesse próximo domingo, aqui na nossa sede em Maringá, nós vamos ter a nossa ceia. Então, vamos ter a ceia em 3 momentos, 9 da manhã, às 11 ao meio-dia para o grupo de risco, né? E na parte da noite, às 19 horas, para um outro grupo. Haja vista essa crise, essa pandemia toda que nós estamos vivendo,
e, obviamente, respeitando o decreto municipal. Então, vamos rememorar, vamos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus, que foi e é e sempre será muito importante para nós enquanto igreja e até ao arrebatamento da igreja para estar com o Senhor. Somos a noiva do Cordeiro, os povos gentílicos foram alcançados por essa graça, por esse evangelho, por essa primazia desse evangelho, que foi o mistério que estudamos nas lições anteriores, e graças a Deus estamos aqui. Nós temos uma leitura diária, e você já deve ter feito ou está fazendo, e no dia de hoje, que é sexta-feira, traz assim: se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria do povo? É uma pergunta interessante, baseada no Salmo 86, verso 15, e em Naum, capítulo 1, versículo 3. Então vamos ler a leitura bíblica em classe, vamos falar do objetivo geral, mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade na vida dos crentes. Esse coletivo, ele é importante e ele precisa evidenciar esses três pilares: humildade, mansidão e longanimidade, para se poder fazer esta unidade da igreja. Quando falamos em igreja, estamos falando de todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo, que são membros do corpo de Cristo, que se entregaram a Jesus, que aceitaram essa verdade, a verdade do Evangelho, e que a partir do momento em que eles se entregam ao Senhor e posteriormente se batizam nas águas como um sinal externo, eles evidenciam ainda mais para as pessoas que estão ao seu redor a morte para o mundo e a vivência para Deus. Muito interessante isso, né? Alguns objetivos específicos você vai trabalhar com os teus alunos, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Uma pessoa humilde, ela cabe em qualquer lugar, não é verdade? Só arrogante, a gente não quer estar do lado dela, porque ela causa assim uma certa estranheza, insatisfação do individual e do coletivo que está ao seu redor. Segundo, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. É importante sermos mansos para, em momentos de guerra, de conflito, possamos trazer uma palavra de conciliação. No momento em que vivemos aqui no Brasil, não é um momento de mais guerra, é um momento de nós trabalharmos com mansidão para fazer com que pessoas de diferentes pontos de vista venham ter tranquilidade. Todo mundo pode debater, todo mundo pode criticar e todo mundo tem a liberdade de falar e se fazer ouvir. Todavia, respeitando o espaço de cada um. O limite imposto nunca é para o outro, sempre ele é para nós. Começando de nós. Se a gente quer mudar o mundo, precisamos fazer um círculo em volta de nós mesmos, fazer um compromisso com a pessoa que está do lado de dentro desse círculo, que no caso seríamos nós, mudando o eu, o nosso jeito, a nossa forma de ser. Quem sabe assim podemos, com o nosso exemplo primeiramente, mudar vidas das pessoas. Terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Muito se fala em tolerância na atualidade, né? Muitos grupos aí reivindicam que as pessoas precisam ser tolerantes, mas quando acontece algo que é diferente do que determinado grupo pensa, aí não se vê muita tolerância. O que se vê muito é uma intolerância de todos os tipos e de todas as espécies. Isso muitas das vezes não é bom. Precisamos caminhar com humildade, mansidão, com paciência, com tranquilidade, com amor, e aí nós veremos frutos dessa nossa vivência, desse nosso cotidiano. Vamos lá, vamos para a nossa introdução. Vamos aqui comentar um pouco da nossa introdução, que independente do tempo da caminhada cristã, é imprescindível aí rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo manifesto por cada crente.
e nós vamos estudar o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Que, se compararmos com um fruto que tem gomos, nós vamos ter o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. É um exemplo bem simplório, mas que dá para a gente poder entender que a nós é dado pelo Espírito o fruto para que nós possamos conviver na coletividade. Temos aí que entender também que após o apóstolo Paulo ele concluir a sua oração, que nós comentamos na lição anterior, no comentário, no vídeo anterior, a oração intercessória em favor da igreja, ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. Temos aí o apóstolo ele enfatizando a necessidade da unidade dos crentes. Eu acho interessante que Paulo ele vai colocando palavra por palavra, ele vai construindo uma verdade espiritual, um padrão, ele vai construindo uma base, uma solidez para a vida do cristão de uma forma tão espetacular que todas as lições que estamos estudando aqui você percebe que isso se encaixa. Por quê? A despeito dele estar preso, e já cansamos de falar isso aqui, ele parece que está lá dentro da igreja, observando cada detalhe. Parece assim, que muitas das vezes passa despercebido da gente, mas o apóstolo Paulo está vivendo num tempo onde não tem internet, onde não tem televisão, onde não tem rádio, onde as informações que chegam a ele demoram um certo tempo. Recados, cartas, correio, chega para ele, demora a chegar, leva um certo tempo para chegar, um processo para essas notificações chegar a ele. E quando ele escreve, ele não pode escrever de si mesmo. Ele precisa escrever a partir da inspiração do Espírito de Deus, porque cada palavra que Paulo coloca, cada escrita que temos, cada perícope, cada versículo, ele se encaixa de uma maneira muito poderosa. E depois dele orar pelos irmãos, depois dele estimular a fé dos irmãos, depois dele ter falado que os judeus precisariam abraçar os gentios, que eles precisariam olhar além da religiosidade que os esmagava, que os prensava, a eles não viverem uma espiritualidade real, a uma espiritualidade integral que mudasse as suas vidas. Ele está dizendo que aquela igreja precisa desenvolver uma doutrina chamada unidade da fé. E como é que essa unidade ela se dá? Pelos pilares que estamos estudando aqui a priori: humildade, mansidão e longanimidade. Existem várias outras características que a igreja precisa obter, mas na lição de hoje, o comentarista da nossa revista, ele está trazendo esses 3 pontos como que uma revelação da palavra de Deus para a nossa educação cristã. Então temos aí, assim nessa lição a gente vai estudar essas virtudes fundamentais, que não deixam de ser princípios, porque estamos trabalhando também com conteúdo aqui ético. E esse conteúdo ético, quando a gente fala na palavra ética, nós estamos falando de um princípio. O princípio ele não pode ser quebrado, porque à medida em que um princípio ele é distorcido ou quebrado, nós temos aí uma antiética. Nós temos algo que é contrária à ética original. Por exemplo, se nós temos um princípio chamado amor e devemos amar o nosso próximo, quando nós não amamos ou não queremos amar, ou fazemos guerra, ou tecemos ódio, nós temos aí algo antiético. Ou seja, para este princípio que não pode ser violado, quando eu não o faço da maneira correta, eu tenho aí algo contrário a essa ética originária. Por exemplo,
Vamos pegar uma classe de pessoas que costumeiramente falamos, né? No senso comum. Político que rouba, ele tem ética? Aí alguém vai dizer assim, não tem ética de jeito nenhum. Tem ética sim, mas é uma ética contrária à ética que julgamos estar correta. Aí nós damos o nome de antiética. É algo filosófico e que nos faz pensar. Parece ser contraditório à nossa razão, mas é assim que funciona a equação, esse pensamento filosófico. Político que rouba tem ética? Tem, mas é uma ética contrária ao padrão estabelecido e até pela lei, pela Constituição e uma porção de ferramentas doutrinárias que temos para reger o nosso comportamento diante da sociedade. Certinho? Então vamos lá. Todo esse fundamento, esse tripé, ele leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. O nosso tópico 1, você vai trabalhar com os teus alunos aí, para ver uma unidade é preciso humildade. Um modo digno de viver o cristão. A conduta do crente é o destaque dessa carta, né, dessa parte, dessa seção dessa carta. Porque a conduta do crente ela vai nortear a sua vida. Por onde o crente ele andar, ele vai ser conhecido pela sua forma de falar, pela sua forma de se comportar. Há um tempo atrás, pela forma de vestir. Em grandes capitais, às vezes, temos uma dificuldade, talvez, de identificar alguém pela vestimenta, e isso não é a temática de hoje, mas eu estou colocando isso aqui para ilustrar. Mas no passado, se identificava até por isso. Obviamente que alguns segmentos denominacionais a gente ainda consegue identificar, por incrível que pareça. Mas deixando a questão do uso e costume, que não é uma questão doutrinária em si, mas é uma questão de uso e costumes e da própria cultura, onde você for, onde você está, dependente do local, no seu ambiente de trabalho, na repartição pública, na empresa, na faculdade, na escola, as pessoas conseguem identificar em você que você é um crente, que você tem humildade? É uma pergunta. As pessoas conseguem ver isso em você? Será que elas estão conseguindo ver em mim quando eu vou a um mercado, a uma lotérica, a um parque? Será que elas conseguem identificar a humildade na minha vida, a mansidão na minha vida, identificar que eu sou um filho de Deus, que eu sou um cristão, que a minha vida ética, ela toca para um melhor o meu próximo? Então essa é uma pergunta que fica no ar e que nós precisamos obter essas virtudes para podermos levar a nossa vida um tanto mais leve e fazer com que pessoas olhem para nós, assim como olhavam para Paulo, e conseguiam ver Cristo. É tão legal quando a gente está em um ambiente, né, qualquer no sentido de vamos ali ao mercado, a uma padoca, de repente alguém chega assim, você é crente? Uma determinada ocasião nós estávamos, eu e minha família, fomos comer uma pamonha na BR, estávamos em viagem, e paramos lá, tomar um café, uma pamonha, e a moça do caixa olhou para nós, fizemos o pedido, e ela olhou assim e disse assim, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor é crente, pastor? Eu falei, sim, sou. Por quê? Porque dá para perceber. Isso é interessante, que não eleva nosso ego de maneira nenhuma. Isso faz com que nós venhamos a ter mais um posicionamento aos pés de Cristo e para nos mantermos assim. Porque assim as pessoas vão se identificando e, no caso daquela jovem, ela diz, eu sou desviado, e ali foi um momento propício em que já falamos para ela. Então volta para os caminhos do Senhor, porque a melhor coisa é estar na presença de Deus. E aí aquela jovem pegou e disse, à noite eu estarei no culto, eu quero me reconciliar. Isso é importante. Estou contando isso aqui até como testemunho, me veio aqui à mente,
mas que é uma verdade. Correto? Então vamos aí. O apelo apostólico é para os crentes andarem de modo digno da vocação. Se somos vocacionados a ser igreja, e a igreja tem os seus papéis definidos na terra, precisamos entender esta verdade. O modo de vida do cristão ele é diferente do modo de vida do pagão, do anticristão, do ímpio, daquele que não professa o seu amor a Deus e nem o seu amor ao próximo. Temos que entender também que a nossa vida diária ela corresponde a uma chamada recebida. E quando nós somos vocacionados e obtivemos uma chamada, e obtemos, melhor dizendo, uma chamada de Deus, ou da parte de Deus, para ser partícipes como membros do corpo de Cristo, isso pressupõe que o nosso andar cristão precisa estar num nível de unidade individual e coletivo, horizontal e vertical, de uma maneira ápice, de uma maneira potencializada. Então, o apóstolo Paulo, ele roga, ele convida, ele apela, ele chama os irmãos a viverem uma unidade da fé a partir da perspectiva da humildade. Novamente, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo registra que está preso, mas os irmãos que estavam soltos precisavam entender essa postura de unidade. Olha que paradoxo interessante. Ele preso mantinha uma comunhão cuja grupo de pessoas livres não conseguia obter comunhão com os gentios. Por quê? Porque a religiosidade os amarrava, os prendia. E isso, infelizmente, foi uma pedra no sapato em todo o século I, até romper isso, até eles desconstruir toda essa questão. Muitos não tiveram muito sucesso, porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito entra em Jerusalém e destrói tudo. E aí os judeus são dispersos por todas as partes do mundo. Aquilo que eles poderiam gozar de uma unidade da fé, de um carisma, de uma graça entre os irmãos, foram privados por conta de perseguições. Então, o apóstolo Paulo também diz no Senhor. Eu acho interessante que Paulo, obviamente, está preso em cadeias, mas ele diz também estar preso no Senhor. Essa expressão no Senhor, ela é tão interessante, tão importante, tão relevante, que ele está dizendo que quando ele está preso no Senhor, é porque ele tem um vínculo místico com o Senhor. Não de um misticismo filosófico, não de um misticismo antropocêntrico, mas de uma comunhão espiritual, de uma experiência mais forte com Deus. Então ele tem esse elo, ele está preso, ele está arraigado, enraizado a esse amor que o constrange a fazer a obra de Deus em tempo e fora de tempo, livre, preso, em cadeias, chorando, sorrindo, com dinheiro, sem dinheiro, fazendo tenda, recebendo oferta dos irmãos, viajando nas viagens missionárias, plantando igreja. Olha o histórico desse apóstolo. Olha a vocação que Deus concede a ele. Olha o chamado que ele tem dentro da sua vocação, que é pregar o evangelho, que é ser um missionário, que é levar a palavra aos povos gentílicos. Olha onde os pés de Paulo vão pisar. Vai chegar à Europa, vai se estender as suas palavras pela Macedônia, pela Grécia, por Roma, pela Ásia Menor. Os seus feitos, o seu legado vai ser falado, vai ser rememorado, vai deixar os seus escritos para que boa parte deles compusessem um Novo Testamento. E estas lições são profundamente importantes para o nosso nível espiritual aumentar. Quando você ler a palavra, você tem aí um dispositivo em que a tua fé ela é aumentada juntamente
com a oração, com o jejum, com a vida de santificação. E a maior profecia é essa palavra de Deus, porque quando a lemos, nós nos consubstanciamos, nos revigoramos de uma palavra tão poderosa que é capaz de mudar a vida de um ser humano. Quantos relatos de pessoas que já testemunharam, eu já vi uma pessoa testemunhar assim, que pegou um folheto e leu aquela palavra e resolveu conhecer a Jesus. Terça-feira no culto de ensino, eu achei interessante o pastor falando que teve um irmão em Santa Catarina, que, ou pelo menos é uma história, que toda vez que a mulher ia para a igreja, ela chamava ele, vamos para a igreja, mas ele disse, não, eu vá por mim e por você. Amor, tem uma campanha lá de oração, vamos? Não, vá por mim e por você. Amor, vai ter uma campanha lá para arrecadar uma oferta, para dar pastor. Ele dava oferta para a esposa dele, dizia, dá por mim e por você. E um dia, esse cidadão teve um sonho da parte de Deus e ele via todo mundo sendo arrebatado e no arrebatamento da igreja ele via a esposa dele subindo. Aí ele grita, Jesus, eu também quero ser arrebatado, porque daí o caos já se instaura na terra. Aí Jesus olhava para ele, no sonho, tá? Isso é no sonho. Olhava para ele e diz, não, ela está indo por você e por ela. Aí aquele homem se desperta e resolve aceitar a Jesus. Eu achei muito curioso esse caso, só que ele é muito importante a gente falar, ainda que por ilustração, se foi um fato, mas é interessante. Estarmos na presença do Senhor. Humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa de fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Quando a gente fala em povos pagãos, são todos os povos que não são o povo de Israel, ou que estão na circunvizinhança do povo de Israel, do povo chamado, do povo escolhido, do povo eleito, para poder, do povo eleito, no sentido de transmitir o evangelho para os demais povos gentílicos, coisa que pouco eles fazem. Jesus tem que vir, se encarnar, ensinar esses discípulos, transformar eles em apóstolos, enfim, dar aí um ensinamento para eles, colocar eles aí no banco da faculdade espiritual para eles aprenderem que eles têm uma herança, um legado, todo um tratado para poder compartilhar com as outras nações. Então, temos, olha, o Piá já acordou ali, já a irmã dele mais velha vai cuidar dele ali. Na vida de Cristo, que é a humildade, aparece como uma virtude, pois ela não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesus ele vai se despedir de toda a sua glória, ele vai se reduzir, por assim dizer, a uma forma humana. Meu Deus, isso aqui é um nó teológico que nós vamos ser arrebatados ou morrer em Cristo e nós não vamos conseguir compreender. Nós não vamos conseguir compreender. Por quê? Porque esse trabalhar de Deus, essa questão de ele se encarnar, dele estar corporificado, é algo extremamente no campo de Deus. Não dá para a gente conseguir entender e não dá para a gente desatar esse nó. Se nos povos pagãos isto era visto com fraqueza, no campo espiritual isto é visto com uma virtude maravilhosa. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, João capítulo 13. Mas não de uma humildade movida por uma falsa aparência, é importante a gente colocar isso, e sim de uma ação que reconhece a importância do valor e do outro. Essa questão do lava-pés, ela é interessante, ela é um exemplo de humildade incrível, um mestre que está ali lavando os pés dos discípulos e não só aquela situação externa, mas não tão somente só simbólica, mas sim profundamente espiritual. Um Deus que lava o pé de homens, né? Um Deus que ensina aos homens que a humildade é um caminho que é maravilhoso para respeitar, para caber nos lugares, para ir e vir,
para se colocar diante da posição de Deus, e muitas das vezes nós somos tão arrogantes, né? Com todas as bênçãos que Deus nos dá, queremos colocar Deus na parede, queremos pregar uma teologia triunfalista, queremos nos revestir de um utilitarismo tão bobo, de uma teologia tão fraca, tão pífia, e isso não é interessante. O interessante é o caminho da humildade, é o caminho do evangelho, é o caminho de reconhecer que ele nos criou. Se a gente pegar a teoria da evolução, ela é muito recente, ela é do século XIX, estamos falando de um criacionismo concreto, de algo que a ciência não vai conseguir comprovar nunca, porque a fé, ela não é comprovada através de um tubo de ensaio. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, que a gente não pega. E todos os comentários aqui, todos os vídeos eu tenho falado isso, não é algo que é palpável, tateável, não. É algo que está no campo da metafísico, que está no campo espiritual, que está no mundo em que o ser humano natural ele não consegue enxergar. Tem muita gente que diz por aí que não existe o mundo espiritual, morreu, acabou, que no final até o diabo vai ser salvo, sabe? E promove diversas teorias, diversos pensamentos, mas isso não corrobora, não ajuda, não soma, não agrega a nada. O que agrega é a nossa vida com Deus, é a nossa vida com o Senhor Jesus. Caminhando aí, temos também a verdadeira humildade. Nós não precisamos nos revestir de uma humildade de aparência, de uma humildade a fim de com que as pessoas nos abracem, de uma falsa humildade. Isso não nos interessa. O que interessa é a sinceridade. Tem pessoas que são sérias e que são humildes. Tem pessoas que são brincalhonas e não são humildes, coisa nenhuma. A humildade, ela está num campo em que nós não podemos falsear ela de maneira nenhuma. Tem muita gente que se conforma com essa vida de aparência, essa vida de uma falsa humildade para angariar recursos, e na verdade ela está sendo muito pragmática. Tem gente que se reveste de uma falsa humildade para fazer amizade com a outra, por puro pragmatismo. Ela está ali ao lado daquela pessoa não pelaquilo que ela é, e sim pelaquilo que ela tem, aquilo que ela pode oferecer. Não precisamos de uma falsa humildade, e sim de uma verdadeira. O que fica claro é que Jesus, no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Muitos governos tiranos ao longo da história, os seus ditadores, os seus tiranos, eram revestidos dessa arrogância, desse autoritarismo, dessa força impulsiva, desse orgulho que ninguém conseguia arrancar deles. No contrário, ou na contramão desse paradigma de orgulho e arrogância, tivemos reis, tivemos líderes nacionais revestidos de uma verdadeira humildade, porque estavam arraigados em Cristo Jesus. Partindo aí para o segundo tópico, nós temos aí uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo, a verdadeira humildade. Coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Tópico de número 2, você vai trabalhar aí a unidade, né, que para haver a unidade é preciso mansidão. Se temos o primeiro pilar, que é a humildade, o segundo é a mansidão, um fruto do Espírito, e mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, e mansidão é um estado que deriva da humildade. Se eu sou uma pessoa humilde, consequentemente eu posso ser também uma pessoa mansa. A pessoa mansa, ela age com essa gentileza, com essa ternura, com essa tranquilidade, com essa cortesia, com a boa educação.
O termo indica moderação nas ações, bom trato para o semelhante, para com o seu semelhante, e não se vale de uma precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele tinha respaldo de dizer que era manso e humilde porque ele era Deus. E até como ser humano também ele tinha essas características e também estava ali como mestre para ensinar. Então uma lembrança muito interessante do pastor Paulo Santana, até saudades dele. Pastor Paulo Santana, uma vez eu comprei, eu acho que meu primeiro carro, comprei dele um Uno, e nós fomos pegar o carro e um dos pneus do carro estava murcho, precisava ser trocado pelo estepe. E ele foi trocar e eu estava ajudando. E toda vez que ele levantava, ele tentava levantar o carro com o macaco, e o macaco não estava segurando bem e o carro baixava. Tentamos uma, duas, três, e todas as vezes que ele tentava, eu ficava observando ele, foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta vez, e aquele homem não ficou bravo. Eu guardo isso na minha memória. Ele, quase que na sexta vez, que aí quando conseguimos, ele disse: meu Deus, mas parece que não vamos conseguir, numa mansidão incrível. Ou seja, ele passou para mim, ele me ensinou que não precisamos ficar nervoso, apavorado, abaforido, precipitado, né? Exasperado, aumentado desesperadamente para as coisas. Precisamos agir com mansidão. Aquele ali foi uma lição para mim, para o resto da vida. Grandes exemplos a gente tem na Bíblia. Moisés nem se fala, né? Foi conhecido aí como o homem mais manso da terra. Também puderam aguentar aí 2,5 milhões de pessoas, 3 milhões, né, de pessoas no seu ouvido, ter que julgar caso a caso, até o seu sogro vir e lhe dar aquela palavra de orientação para que ele levantasse líderes. Uma reputação aí realmente muito interessante no Antigo Testamento. E eu gosto muito mais, além de Moisés, é a pessoa de Cristo. Para mim, é o exemplo maior de humildade, de mansidão em todos os aspectos. Eu percebo a vida a partir das leituras dos vários personagens e de inúmeros personagens da Bíblia Sagrada, com bastante atenção, e toda a contribuição que eles deram e deixaram de legado para nós, com todas as suas características, mas para mim Cristo, ele supera todos, supera Paulo, Moisés, não só como Deus, mas como ser humano. Jesus até para pegar um azorrague, dar nas costas daqueles cambistas que estavam negociando lá no pátio da igreja, ele faz aquilo com humildade, com mansidão. Mas como? Sim, faz. Você acha que Jesus estava fazendo aquilo ali por raiva? Por ódio no coração? Jesus estava descendo o azorrague no povo contrito no coração, exponenciando ali a sua ira com as coisas erradas que eles estavam fazendo, não coadunando com o pecado deles, mas também com humildade, singeleza de coração. Claro que ele derrubou as mesas. Estava errado, não estava no local certo. Mas ele faz, acredito eu, e conjecturando aqui, pensando, esse povo precisa se converter. Eu estou há 3 anos pregando o evangelho, e esse povo aqui vendendo pombo, galinha, garnizé e tanta coisa. Eles precisam entender que o tempo chegou, que a plenitude chegou. Pelo menos é uma visão que tenho aqui, sem fugir de uma hermenêutica sadia, de uma exegese que o texto pode nos promover. Agora, que ele faz, dando esperança para o povo, ele faz. É que nem na cruz. Eu acredito piamente que quando Jesus olha para aquele ladrão que está à direita dele, ele diz: olha, hoje estarás comigo no paraíso. Mas acredito que aquela palavra não é não só para o que está à direita,
a despeito do texto falar que ele direciona essa palavra para ele, mas acredito em uma conjectura saudável que ele estende aquele convite a todos que estão ali. Até para o camarada da esquerda que estava espraguejando. E lá embaixo, depois que Jesus morre, tem um centurião que vai declarar a benção. Verdadeiramente esse era filho de Deus. Ora, se ele está declarando uma palavra para o ladrão da direita que não pudesse se estender ao povo, então por que o povo também estava ali? Né? Claro que o povo estava ali para ver o espetáculo, aquilo ali era muito comum, era a morte mais horrenda que um cidadão romano poderia obter, que era a morte de cruz. Mas as pessoas que estavam lá embaixo, inclusive sua mãe, João, enfim, todos os outros, conseguiram ver ternura, mansidão, humildade num Cristo crucificado que ao terceiro dia ressuscitou. A verdade ou a verdadeira mansidão. As pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos capítulo 12, versículo 12 e 14, tem essa parte. Não revida os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço a ressentimentos, são pessoas verdadeiramente humildes. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra, e a presença do Espírito proporcionando suavidade e domínio próprio. Tem muita gente que precisa de domínio próprio, eu preciso. Nós, como crentes, precisamos disso dia a dia. Tem coisas que nos tiram de sério, que nos estressam, que nos deixam nervosos, principalmente para pessoas que são coléricas e sanguíneas, né? Precisamos ter um pouco mais de calma, pisar no freio. Mansidão, ela pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada. Aqui em Maringá tem uma van do juiz da conciliação lá. Quando tem um acidente que envolve pessoas ali que não foram ao hospital, mas que colidiram ali com o carro, vem aquele juiz conciliador, os dois entram numa van ali, vão conversar para tentar chegar a um acordo. É um mediador que faz isso. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso, para que as pessoas possam administrar esses conflitos. E isso é interessante. Se todos os cristãos de cada igreja desenvolverem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Infelizmente, isso é uma utopia, né? Em lugar de um sentimento faccioso, e Paulo bate nisso aí com força, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Um terceiro momento também, que é o terceiro tópico, para haver humildade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Volta e meia eu estou aqui citando ela, né? Minha professora de psicologia na faculdade, professora Ana Cláudia. Ela me ensinou para a minha turma que perdão é aceitar perder. E no mundo de competitividade ninguém quer perder. Pessoas que são competitivas não querem perder. Se não temos paciência, não temos humildade, não temos mansidão, como podemos ser pessoas que venham perdoar? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A gente peca todo santo dia, consciente e inconscientemente. Falhamos, nós somos seres humanos. E Jesus faz esse meio de campo, ele é o mediador entre Deus e os homens, entre a criatura e o Criador. Ele promove todos os dias a nossa conciliação com o Criador, porque falhamos, porque pecamos. Ele tem uma longanimidade, uma paciência, além da paciência de Jó, muito mais além, um atributo comunicado. Longanimidade é um fruto do Espírito. Interessante que pode ser um atributo incomunicável que somente Deus tem, né? Mas comunicável no tocante a dar a nós. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente.
Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que na Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, que é uma coisa difícil, sermos pacientes na tribulação. Suportar erro dos outros, a adversidade, né, no casamento, sermos tolerantes, sermos pacíficos, sermos pessoas longânimas, termos um exercício de uma paciência diário, né? Contudo, o exercício da paciência ela requer que a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo, faça com que a gente venha tardar a se irar e ser longânimo no nosso comportamento. A gente precisa suportar uns aos outros. Durante toda a nossa jornada cristã, nós vamos nos deparar com múltiplas questões aí de hostilidade, né, de pessoas conflituosas, de pessoas temperamentais, de organizações que vão ser contrárias aos posicionamentos cristãos, retaliações, enfim. Nós precisamos estar preparados, precisamos ser longânimos, precisamos ter uma paciência para podermos suportar dificuldades. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós viveríamos, Paulo, né, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias viveríamos dias trabalhosos, dias difíceis de se lidar com ele. E a partir dessa paciência estendida, dessa longanimidade, nós temos o perdão como uma premissa do amor. O amor é um atributo divino, a gente já sabe disso. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratado. Essa ética, né, essa deontologia, essa questão, essa capacidade da gente fazer aquilo que a gente, ou de tratar as pessoas da forma como a gente quer que venhamos ser tratados. Precisamos ter um coração puro, precisamos ter amor e precisamos também aceitar perder nos momentos de conflito para a gente não criar guerra, para a gente não criar mais ou avolumar mais situações tão difíceis. Uma dose de humildade, outra dose de mansidão, outra dose de amor e uma dose de longanimidade, a gente vai tratando as coisas de uma maneira toda especial. Quando um não quer, dois não brigam. Aprendi isso com a minha mãe. Quando um não quer, dois não brigam, porque aí um vai falar, o outro vai ficar calado, né, vai ouvir. Quando o outro cansar de falar, o outro vai dizer assim, já? Terminou? Então tá bom, você está correto. Aí quebra a pessoa, né? É o aceitar perder. E muitas das vezes nós não conseguimos fazer isso. Nós queremos que a nossa ideia, a nossa ação, a nossa fala, nós queremos que tudo que nós falamos, as pessoas engulam de goela abaixo, porque a nossa visão é a mais certa, porque o nosso jeito é o mais correto, porque a nossa forma de ensinar é a brilhante, porque o nosso comentário exegético bíblico é o mais perfeito. E na verdade não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando a gente a ser humilde, a gente a praticar a humildade dia por dia. Jesus está ensinando isso através dos ensinos de Paulo, a sermos pessoas longânimas, a tratarmos as pessoas como elas precisam ser tratadas, ou como nós quiséssemos que elas venham nos tratar. Essa humildade é uma forma assim de modéstia e de uma despretensão tão grande que o apóstolo Paulo nos ensina que ela vem aqui da nossa mente, do nosso coração, e ela vai se exteriorizando para que as pessoas possam entender com carinho esse caminho da humildade. E a mansidão também é algo que traz essa consideração, essa cortesia juntamente com o próximo e faz com que no amor a gente venha suportar uns aos outros, né? Não adianta você chegar lá no templo e dizer, não vou com a cara daquele cidadão ali, né? Que céu que a gente está indo? Para onde nós vamos morar com toda a eternidade se não for com o nosso Senhor? Nós queremos concluir então a lição de hoje, né, trazendo aqui pontos, poderíamos nos aprofundar muito mais, mas quem sabe em um outro momento. A gente vê o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais, como humildade, como mansidão, como longanimidade, e suportar em amor
os defeitos alheios. Que Deus em Cristo nos abençoe